Pessoal, a gente recebeu uma pergunta sobre um funcionário. Então, alguém lá do RH de uma empresa perguntou sobre um funcionário que tinha aderido ao plano de saúde da empresa e, naquela adesão ao plano de saúde da empresa, colocou algumas doenças possíveis que ele teria, tá? E alguém do RH da empresa nos questionou: doutor, mas ele não falou isso na consulta? Ele não informou a vocês que ele tinha uma doença prévia? Aquele funcionário não informou a vocês aí que tem alguma doença, que tem algum problema de saúde? E esse é um dilema muito frequente que a gente tem na medicina ocupacional, que é a pessoa do RH ou o empresário ou aquele chefe da empresa, de alguns setores, querendo saber informações médicas do seu funcionário. E a gente sempre responde dizendo que a gente não pode falar, a gente tem que fazer aí o sigilo médico, né? Então, todas as informações que são passadas para nós, médicos, numa consulta médica, elas são sigilosas. E aí, a gente não pode abrir nenhuma informação daquela consulta para qualquer que seja a pessoa que queira essas informações. Então, por isso a gente veio falar aqui, e a gente fala isso para as empresas, mas veio falar aqui um pouquinho que isso está no Código de Ética Médica, no capítulo 9, tá? A gente vai colocar depois um linkzinho para vocês aqui. Então, no capítulo 9, no artigo do 73 ao 79. Inclusive, tem um artigo que diz, que acho que é o artigo 76, se não me engano, que diz sobre a informação de trabalhadores para até seus dirigentes ou pessoas da empresa. Então, isso não deve, não pode acontecer e o médico não pode abrir nem diagnóstico, nem tratamento e nem do que foi passado de informações dentro de uma consulta que seja em qualquer lugar, uma consulta consultório ou em qualquer outro lugar, desde que seja uma consulta, tá? Pessoal, lembramos que o fato deste funcionário que foi liberado a função informar depois à empresa que tem algum problema de saúde, não muda a condição dele poder trabalhar. E lembramos que no exame ocupacional, o médico do trabalho ele deve verificar se o funcionário tem condições de exercer aquela função naquele setor, naquele cargo para qual ele foi contratado. Então, algumas doenças não mudam a condição de poder trabalhar. Então, eu posso ter algumas doenças, como hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Essas doenças não mudarem a minha condição de aptidão para eu trabalhar normalmente naquele setor, naquele cargo, naquela empresa. Então, ele foi liberado como apto, quer dizer que ele está apto para exercer aquela função e você pode ficar tranquilo que ele pode trabalhar naquela função normalmente. Caso ele não seja liberado, aí sim temos algum problema de saúde que o impede de trabalhar naquele setor, naquele cargo, e aí geralmente é informado à empresa que ele não pode trabalhar. Mas dizer o que ele tem, o que ele trata, o que ele falou no consultório, isso nós não podemos informar, e aí por isso voltamos aí ao sigilo profissional, que é o Código de Ética Médica, tá? Então, se você tem dúvidas quanto a isso, leia lá no artigo do 73 ao 79, capítulo 9 do Código de Ética Médico, e qualquer informação que você queira, já saiba que o médico não pode informar por um Código de Ética profissional e ele não pode abrir essas informações, ok?